Se vou ter um passado, prefiro que seja de múltiplas escolhas. Essa frase é do Coringa, no Piada Mortal. E qualquer história de origem do Coringa passa um pouco por isso. Hoje, Razoáveis e Razonetes, vamos comentar do filme O Coringa, deu para deduzir, né? Então, vamos apresentar novamente os participantes para quem não conhece. João, quem é você? Agora eu não vou errar não, de novo. Oi, tudo bem? Sou o João, eu escrevo para o loucosporfilmes.net, também para o set do nosso querido Thiago aqui. Indicações já? Já. Então, acho que eu vou virar o cara do livro, né? Já que eu estou fazendo isso todas as vezes. Todas as vezes. Terceira agora. 100%. 100% de aproveitamento. Então hoje eu vou indicar aqui, ó, esse senhorzinho aqui, olha, quem é esse senhorzinho aqui? Senhor Hitchcock. Esse que é o livro Truffaut e Hitchcock, é uma conversa, uma entrevista que o Truffaut, o grande cineasta aí da novela vague, fez com o Hitchcock na década de 60. E é uma aula, assim, para você que gosta tanto de cinema clássico, aí, mais da verve do Hitchcock, tanto para a novela vague e para as vanguardas, que é o Truffaut. É uma conversa super interessante de um diretor jovem que admira um diretor clássico, e mesmo assim os dois representam coisas muito diferentes no cinema, assim, um representa a quebra, um representa o clássico, o outro vem com a quebra, e mesmo assim tem uma admiração muito intensa. Então esse livro aqui é bastante extenso, o Hitchcock fala de praticamente toda a carreira dele, discute as técnicas, discute as inspirações dele. Então, assim, para você que é fã de cinema no geral, vale muito a pena esse livro aqui, é uma maravilha. Tem figura? Tem muita figura, tem muita foto. Thiago, primeira vez você aqui conosco, Primeira né? vez, nesse mês, com todo mundo. Tudo bom, Thiago? Site o 7. E, bem, a minha indicação, o timing dela já está meio errado, porque a série estreou tem um tempo, inclusive já ganhou vários prêmios, muito comentada. Mas eu só terminei agora, então vou falar dela agora. Que é Fleabag, uma série original da Amazon Prime, escrita pela roteirista, acho que de Killing Eve, era Phoebe Waller-Bridge. É uma série, é uma minissérie, na verdade, são só 2 temporadas, são 6 ou 8 episódios cada temporada? 6 episódios. 6 episódios, né? 20, 30 minutinhos. Uma série absolutamente sensacional, conta a história de uma mulher em Londres tentando se encontrar pessoalmente na vida romântica e superar um luto. Então, a partir disso, é uma série que tem um arco muito interessante de comédia ao drama, uma fluidez excepcional e com... Não é uma série que é voltada para mulheres, né, mas é uma série da perspectiva feminina. E é muito interessante receber essa noção, porque é uma série também que parece ser extremamente pessoal, trata com problemas muito comuns das mulheres modernas, e é muito legal poder ter essa perspectiva. Inclusive tem um texto sensacional lá no site, escrito pelo João, da série. Ele tá dando tchau aqui. Ele deu tchau pra mim. Só pra avisar. Tá? E vale a pena assistir a série e ler o texto depois. Fleabag, original da Amazon Prime. Sensacional, não à toa. Foi uma das séries mais faladas aí do primeiro semestre. E Lucas, o que você anda recomendando aí pra gente? Bom, eu também. Eu sou o Lucas Albuquerque, eu vi o El Caminho, filme que é o prólogo, por assim dizer, do epílogo, né? O epílogo do Breaking Bad. É basicamente o que aconteceu com o personagem do Jesse Pinkman, né, o Aaron Paul. O filme você sente muito o peso dos acontecimentos dos últimos episódios. O Aaron Paul tá muito bem. Tem o dedo do Vince Gilligan. O Vince Gilligan dirige o filme, né, ele que criou a série Breaking Bad. Só que tem um pequeno problema. Se você não viu a série, você se deu muito mal, assim, você não vai entender muita coisa do filme, você não vai ter a relação que o filme quer que você tenha, vai ficar muita ponta solta. Eu sei que, assim, ele fez o filme para aquele público-alvo, você pode considerar que isso é bom, que isso é legítimo, ou que como obra cinematográfica única isso é um problema. Isso me incomodou. Eu adoro a série, é minha série favorita, eu aproveitei, eu curti, eu adorei rever os personagens, não aparece só ele, aparecem vários personagens, então como easter egg, como... O fã Lucas adorou. O crítico chato que analisa as obras separadas, nem tanto. Ainda assim, então, tem lá na Netflix, estreou na sexta-feira. Quem viu a série e quiser revisitar esses personagens, fica a dica que tem muito do tom da série, assim. É um episódio grande, de 1h30, basicamente, mas vale a pena nesse sentido apenas.
Bom, para quem não me conhece, Anielo Greco, acho que todo mundo já conhece, eu vou recomendar coisas para pessoas que nem o Lucas, que nunca ouviram falar de quadrinhos direito, né? Assim, já que vamos falar do Coringa, vamos falar de algumas das histórias clássicas do Batman. Nós temos do Frank Miller, O Cavaleiro das Trevas, que conta uma história de um Batman já aposentado que se vê forçado a voltar à ativa, e um retorno do Coringa muito bom também no meio da história, mas é a parte pequena. Talvez seja a história mais icônica do Batman, apesar de não ser oficial. Temos também Arkham Asylum, que retrata exatamente o Asilo Arkham, onde reside a maioria dos vilões icônicos do Batman. É uma história absolutamente insana, bastante curiosa de conhecer. Essa capa é maravilhosa. Temos a história que provavelmente, segundo o... Quem é que comentou isso? Depois vou lembrar quem comentou isso. Mas é a história que provavelmente vai basear o próximo filme do Batman, o The Batman, do Matt Reeves, que é o Longo Halloween, que é também muito conhecida. Eu não vou comentar muito sobre ela, porque temos que falar de Piada Mortal, que é, pra mim, a história definitiva do Coringa. Me desculpem os filmes, me desculpem as séries, mas nada supera Alan Moore fazendo contando uma das possíveis histórias, algumas das possíveis histórias de origem do Coringa. E Pois é. Pro Daniel, que ele tá online aí. O Daniel tá aqui online, ele tá dizendo boa noite, pobreza, para nós. Olha só que lindo. Daniel, boa noite, riqueza, aí você no primeiro mundo. Nós estamos aqui batalhando ainda nos países em desenvolvimento. Depois você comenta como é estar pertinho de Gotham aí pra gente. Então vamos começar por Coringa. Coringa, deixa eu pegar minha folha de cola aqui. Isso. Coringa foi escrito, dirigido e produzido por Todd Phillips. Quem não conhece Todd Phillips, ele é conhecido basicamente pela trilogia Se Beber Não Case, que eu sinceramente não vi, eu detesto comédia romântica, então... Não é romântico. Eu não gosto muito de comédia em geral, tirando as excelentes. Mas uma grande surpresa, né? Ele trocou totalmente de gênero, entrou com um dos filmes mais sombrios possíveis. Ele trouxe com ele o diretor de fotografia, o Lawrence Sher, com quem o Joaquim Fênix teve um desentendimento durante as gravações. Vazou uma gravação dele chamando o Cher de Cher, dizendo que ele estava sendo uma diva. Nós temos, obviamente, Joaquim Fênix, ou se preferem, Joaquim Fênix, mas para mim é Joaquim mesmo. Dane-se que ele se pronuncie de outro jeito. E Robert De Niro fazendo uma excelente ponta ali, também no papel. Queria que todo mundo comentasse um pouco sobre a parte técnica, fotografia, música, trilha sonora e as impressões gerais do filme, antes da gente entrar nos detalhes, nas polêmicas, que não são poucas. Falar um pouquinho das influências do Scorsese. Scorsese que entrou no projeto inicialmente e desistiu bem no começo, dizendo que não ia dar certo. Lamento, Scorsese, acho que... Espero que você aproveitou o tempo e se dedicou ao irlandês, mas você perdeu uma boa aí para pelo menos entrar como produtor, que valeria a pena para sua carreira, o que não é pouca coisa, né? Mas as influências de Scorsese, mesmo assim, mesmo ele tendo largado, são claras. O filme cita muito Taxi Driver, cita muito aí da comédia. Então, vou passar para os especialistas aqui, eu sou só âncora, não vou comentar nada. Então, Thiago, o que você me comenta aí? O que você achou de interessante no Coringa ou o que você detestou? Cara, bem, a minha primeira impressão do Coringa foi muito positiva. Eu saí do cinema extremamente feliz com o que eu tinha assistido, incomodado com o filme, né? Ele tem uma carga... Ele é muito intenso, eu acho que ele exige um pouquinho de paciência, até não num sentido ruim, né? Mas é porque é meio dolorosa essa queda do Arthur até ele virar o Coringa, né? É meio chata de acompanhar. E aí começa na hora do filme funciona e depois você começa a pensar... Deixa eu interromper. Aviso de spoiler, gente. É clássico da mesa quadrada, mas talvez você esteja assistindo pela primeira vez. Vai rolar spoiler de cima a baixo. Se você não viu o filme ainda, lê a nossa crítica no Razão de Aspecto do Maurício. Tá muito boa, não tem nenhum spoiler lá.
E retorna depois no nosso site para ver aqui a nossa mesa quadrada depois de ver o filme, tá ok? E é isso, o Coringa é um filme muito intenso e você fica facilmente hipnotizado, não só pela atuação maravilhosa do Joaquin Phoenix, mas por toda a atmosfera que o Todd Phillips conseguiu unir, né, nos trabalhos. Mas depois que se você começa a prestar atenção no filme, eu fui encontrando algumas coisinhas que não me deixavam muito feliz, outras que eu achei que são discutíveis acerca do que estão falando do filme. Eu não vou entrar nos pormenores não, no geral, achei o filme sensacional. E a atuação é o grande elemento. Mas tem coisa para discutir aí, vai ficar mais tarde. João, primeiras impressões do filme aí. Cara, primeiramente eu tava esperando algo diferente. Eu realmente queria ver uma coisa diferente. A gente tá um pouco cansado de ver as mesmas coisas, principalmente quando é adaptação de quadrinho, né, de personagem de quadrinho. Eu tava um pouco cansado de escutar esse não é o meu personagem, esse não é o meu Coringa, no caso. Se bem que a gente já tá escutando muito isso, né? Esse não é o meu Coringa. Não precisa ser o seu Coringa, tem que ser o Coringa do filme, que o filme quiser, ele tem que fazer bem. E é isso que eu queria, né? Eu queria um negócio diferente, eu queria o estudo de personagem que eles estavam prometendo e eu acho que eles entregaram. Então eu gostei muito dessa parte, gostei muito de afundar na trajetória do Arthur, gostei de você... dele brincar com a empatia, com a antipatia que você tem por ele, assim. Então, isso foi o que eu gostei. A única coisa que me incomodou um pouco é que o filme tem um certo didatismo em alguns momentos que me incomodam, mas eu acho que mesmo assim é uma coisa muito pequena. E a gente estava discutindo, inclusive o Thiago, tem um vídeo excelente do Thiago, inclusive no 7, para quem quiser ver, que ele discute as polêmicas, né? Polêmicas que o filme estava dando em relação à temática, as coisas que ele tocava. Eu não sei, por enquanto, eu quero que o Thiago me convença hoje. Eu acho que o mérito do filme não é muito ficar dando muita resposta. Eu entendi que o Thiago talvez tenha dito que o filme às vezes não dê a resposta de uma forma negativa, ele não se posiciona. Eu não sei, eu tendo a achar que não é necessariamente falta de posicionamento, mas é uma representação que ele joga pra você. Enfim, a gente vai discutir também algumas coisas em relação a influência ou a violência do filme mais pra frente, mas no geral eu gostei bastante. A gente tem a obrigação contratual de pelo menos alguém falar mal do filme, né? Lucas, você vai conseguir falar mal? Senão eu nem passo pra você. Não, eu posso falar mal porque eu não sei falar sobre. Justo. Nesse sentido, sim. Eu talvez então tenha sido o que mais gostou aqui do filme. Pra mim ele é o melhor filme lançado em 2019, pelo menos obviamente até agora. O irlandês que se cuide aí. E muito desse clamor de tudo isso é por causa da atuação do Joaquin Phoenix. E pensar que Leonardo DiCaprio e o Skarsgård lá do It, que fez o It, poderiam ter assumido o papel, né? Seriam completamente diferentes outros personagens, mas... E o próprio Joaquin Phoenix poderia ter assumido o Hulk, né? O Hulk do universo da Marvel, e poderia ter feito o Doutor Estranho, que também a gente provavelmente não teria ele aqui no Coringa. Então é aquilo, o universo ali conspirando para que, tal qual o Coringa surgiu por uma combinação de fatores, né? A sociedade cheia de ratos, o problema mental, os abusos que ele sofreu, parece que também o ator tinha que estar nesse lugar certo na hora certa. Eu tô bem cosmológico. Isso foi, gostei, transcendental. E o filme é todo ele, assim, praticamente só tem cenas com ele, assim, tem, eu acho que a cena, lembrando que é com spoilers, né? A cena da morte dos pais do Batman é a única cena, eu acho que ele não aparece, não lembro de outra. Mas mesmo assim ele tá por ali. Então a áurea dele tá por ali. Então é o filme focado nele o tempo todo e o ator dá conta. Vai ser atuação para Oscar, para indicação com certeza, para prêmio a gente tem que ver ainda, mas é uma das grandes atuações dos últimos anos, assim, sem exagero. Não é só porque ele emagreceu 21 quilos, porque isso eu também faço. É por toda a movimentação, por toda a carga. E o personagem, ele ajuda também, né? É um personagem muito bem escrito. Da evolução, da subida das escadas dele, que ele sobe com pesar, aquela descida sambando praticamente ali. Então, o filme, toda a parte técnica ajuda nesses dois elementos, né? Tanto na parte da construção do roteiro, como da atuação. Você pode ver a mudança na tonalidade das cores, assim, do azul pro amarelo, assim, quando ele está em êxtase ou quando ele está triste, até o verde, demonstrando um pouco mais a racionalidade dele. Então, o filme todo conspira para essa atuação maravilhosa dele. Joaquin Phoenix, que tinha sido chamado para fazer o Doutor Estranho e recusou porque ele não tinha interesse em participar de uma franquia de universo de quadrinhos. Tal qual o Scorsese. Tal qual o Scorsese. O Scorsese disse que nem cinema olha só.
Mas isso, Scorsese, por favor, né? Você entende tudo de cinema, mas consegue errar um pouco também. Que, assim, por favor, é cinema sim, mas vamos lá. Vamos agora comentar da parte que eu ainda não entendi bem do filme. Nós temos aqui, a nota do IMDb do Coringa é 8.9. No Rotten Tomatoes ele tem 90% de aclamação do público. Só que a nota de crítica do Rotten Tomatoes é 68%, no Metacritic ele tem 59%. É um filme que tem sido estrondo de bilheteria, o público tem adorado, e os chatos dos críticos de cinema têm metido o cacete, alguns, outros elogiado. É um filme super polêmico no meio da crítica, em parte por causa da polêmica de ser um filme que é moralmente perigoso, que ele incentivaria uma rebeldia juvenil. Um comentário que eu tenho que fazer antes disso, Bruno Cole, eu queria ser tão bom quanto o Alan Moore na hora de escrever, mas no resto, pelo menos na aparência, eu compro, né? Mas vamos lá. O filme ele incentivaria uma rebelião juvenil, incentivaria um discurso de se a sociedade me reprime, me trata mal, eu tenho o direito de cometer atos destruidores, e já vi crítico até comparar com O Nascimento de uma Nação, dizendo que é um filme tão nocivo quanto. Para quem não conhece, O Nascimento de uma Nação, um filme do início do século XX, que basicamente glorificava o Ku Klux Klan. Então, assim, até onde esse discurso... Eu acho que o filme é um pouquinho dodói da cabeça, no sentido de perturbar o público, mas eu não vejo nenhum motivo de demérito do filme quanto a isso. Mas talvez o Thiago possa comentar um pouquinho mais sobre isso, até porque ele já tem um texto sobre isso, né? Tem um vídeo. A minha crítica, na verdade, eu não falo nada de mal do filme, eu falo só bem. E aí no vídeo eu já vou pro outro lado. Mas é por isso, o filme, eu acho que é o seguinte, essa divisão entre público e crítica, pra mim é até fácil entender no filme. Porque se você for observar simplesmente o que está na tela, o filme é sensacional. Você vai ver uma atuação magistral, vai ver um trabalho, igual o Lucas falou, de fotografia muito bom, com um arco definido, vai ver um ótimo design de produção, uma ambientação, referência à nova Hollywood, ao Scorsese. Ou seja, vários elementos muito bem costurados, criando uma imagem muito bonita, né, do Coringa. Uma narrativa muito bonita. Só que se você entrar na questão do que o filme quer dizer, eu acho que aí você começa a ver a diferença entre o viés crítico mesmo. Eu acho que o Coringa não é um filme... Ele não é um filme perigoso. Eu acho que o Todd Phillips e o Scott Silver, que eu acho que é o roteirista, né? Isso. Eles escrevem um filme que não me traz nada de novo. É um filme que não se posiciona. É um filme meio que... Olha o tanto de situação ruim, porque assim, a gente sabe que é um filme da criação dos maiores vilões da história da arte mesmo. E não tem muita escapatória, você sabe o que vai acontecer. Então o filme ele meio que sabe disso e ele cria uma série de acasos que vão minando a mentalidade, o físico do ato, até ele culminar no Coringa. É um filme que eu não vejo nenhuma surpresa, né? Não que ele tivesse me surpreender com um ponto de virada muito louco, um plot twist, nada disso. Mas é um filme burocrático, a narrativa dela é burocrática. E a partir disso, como é um filme que fala sobre a violência da sociedade e como o ser humano sucumbe a uma sociedade desnivelada, de guerra de classes e tudo mais, o filme não está comentando sobre isso, ele só está trazendo o óbvio do nosso mundo e jogando no óbvio da tela, a gente olha, assemelha e fala, tudo bem, eu conheço esse mundo, concordo com esse mundo e pronto. Eu não acho que é um filme que tome posicionamento, né? E aí começa a discussão. É um filme perigoso? Cara, eu não acho que ele seja perigoso. Eu acho que por ele não tomar posicionamento, você meio que aplica a carga que você quiser nele. Agora, caso, eu só até falando no meu vídeo, caso haja um ataque de alguém inspirado no Coringa, a culpa é da pessoa, o filme não tem nada a ver com isso. Tá? Não é a arte que inspirou, é a pessoa que tomou isso. Porque você não pode limitar a arte e falar, vou potencialmente indicar para aquela pessoa que o ideal... Não é isso. O filme está fazendo um estudo de personagem, eu só acho um estudo raso, mas é um estudo de personagem. Agora, essa polêmica, e eu entendo, tem um contexto para gerar polêmica. Nos Estados Unidos, principalmente, um país que vive sob ataques, tem as coisas dos incels, que parece muita gente estava com medo de pegar. Tem conversas que descobriram na Dark Web, nos chans da vida, no Doggo-chan lá, aquela coisa... Tá divulgando, né? Tá divulgando, Doggo-chan. Sacou? Então, tem um contexto para esse medo também, não é um medo jogado. Tá? A imprensa aproveita isso daí e pulveriza para bombar, claro. Né? Mas
o filme em si é um filme extremamente relapso quanto a uma crítica social. É um filme que usa o óbvio de lá e bota o óbvio aqui, só isso. Né? Então não acho que seja perigoso. Eu acho que a falta de posicionamento do roteiro, a falta de pulso narrativo de falar a gente vai passar uma ideia, eu acho que isso deixa o filme com interpretações distintas, mas perigoso não. Não concordo. Alguém complementa aí, João? Não, nesse sentido perigoso não. Eu queria comentar o negócio do incel, né? Que estavam... a imprensa, acho que começou isso nos Estados Unidos, né? De glorificação incel. Incel no português são celibatários involuntários, que é um nome maravilhoso, né? Mas que é basicamente ali aqueles, sei lá, jovens entre 20 e 30 anos que são virgens e, enfim, não conseguem se relacionar com mulheres e botam a culpa nas mulheres e botam a culpa mesmo, assim, eles odeiam as mulheres. E é claro que não é só isso, aí junta-se ao fato de serem extremistas, serem racistas, serem homofóbicos, e junta todo mundo num grupinho ali num fórum. Inclusive, desses fóruns saíram alguns assassinos aí que cometeram massacres, inclusive no Brasil. Mas enfim, é uma motivação completamente diferente. A motivação de um grupo incel com a motivação do personagem do Coringa, assim. O incel é um negócio muito, muito direcionado a uma misoginia ali, uma coisa realmente de ódio. E eu não sei, talvez essa falta de posicionamento, de você jogar o filme joga uma situação social ali que ele está passando, ele coloca o Arthur, a jornada de transformação do Arthur para o Coringa, como se fosse uma vítima, não uma vítima como se tudo fosse culpa do social e ele se transformou porque ele é só uma vítima. Ele não é só uma vítima, ele também tem todos os problemas dele que a gente vê desde o começo, que isso também é estabelecido. E o que eu acho fascinante é que as duas coisas se juntam. Então ele tanto é um produto, como ele mesmo diz, né, ali na cena final, de um descaso do Estado com a doença mental, já com as coisas ruins que estão acontecendo com ele. Então acho que tem as duas coisas, acho que tem um lado pessoal já problemático dele e tem um lado social. Eu acho que o filme comenta isso, eu não sei se isso é um posicionamento, mas eu acho isso fascinante, eu acho esses dois caminhos fascinantes. Lucas? Opa, trava em Paula. Essa parte de ser perigoso, na mesa passada nós falamos de Era Uma Vez em Hollywood, que tinha o Charles Manson como uma das figuras ali centrais, e ele motivou os crimes dele a partir de um CD dos Beatles. Então, assim, se um CD dos Beatles pode ser perigoso, um jogo de videogame pode ser perigoso, um livro, tem um livro religioso aí que a galera comete crimes baseado nele, né? Então, vai proibir ele também? Enfim, então, besteira aí nesse sentido. Mas, claro, eu acho mais perigoso porque a galera vai associar esse filme a um filme de herói, que ele de fato é um filme de um universo de quadrinho, melhor dizendo, e talvez criança pode ir, ou jovens adolescentes, que não vão nem sequer entender o filme, que não vão entender a complexidade do filme. Nesse sentido, eu acho mais perigoso do que propriamente motivar um determinado crime. Então, as pessoas podem interpretar o filme de alguma outra maneira, podem não captar a mensagem. Para mim, o filme ele é muito claro na mensagem dele, no sentido de que ele não glorifica a violência, para mim. Ele não é porque aquela cena final de que o Coringa está sendo glorificado ali no meio daquela multidão que o filme faça isso. Eu acho que a galera tem que distanciar o lírico do que o diretor. Eu não acho que o diretor seja um incel, por exemplo, assim, né? Então, a galera tem que fazer essa separação. Eu vou sair da posição de âncora um pouquinho, comentar um pouco a opinião do Thiago. Depois vou dar sua voz aí, Taducci. Você que está cumprindo a função de falar mal, pode deixar que eu vou dar voz a você, hein? Eu vou falar mal por você. Mas antes eu vou elogiar. Eu não vejo como proposta do filme, do Coringa, fazer uma crítica social. Ele faz um retrato da sociedade de acordo com a visão do próprio Coringa e de acordo com... A gente vê uma Gotham sobre os olhos do Coringa. Sob os olhos, né? Não sobre. E Gotham já é uma distorção. Gotham já é uma sociedade onde tudo é corrupto, onde tudo ou é violento, ou é... Coringa glorificado só imaginação? Eu vou entrar no narrador não confiável depois. A gente vai discutir sobre o que é delírio, o que não é no filme, se é que a gente pode saber alguma coisa sobre isso no filme. É bem complicado. Mas falando sobre mensagem social, eu vejo só um cinismo na prática. Sempre esqueço o nome dele. O Todd Phillips. Ele é um diretor
ouvi falar que ele é um diretor bem cínico desde o Se Beber Não Case. Bem, né? Tem uma visão bem cínica da humanidade, então ele retrata um pouco isso, onde tudo ali, todo o retrato humano é muito nocivo. Agora, há uma coisa que tem nesse filme, que tem pouquíssimos filmes, que é o retrato da insanidade. Eu lembro um pouco de Laranja Mecânica ou de Um Estranho no Ninho. São poucos os filmes em que a insanidade é um dos personagens. E nesse, ele faz um estudo de personagem, não é que é um estudo de personagem raso, é um estudo de personagem para trabalhar o tema da insanidade de uma maneira bem incômoda, bem assim, sem sutilezas, né? A insanidade está presente o tempo todo, então discordo um pouco. Mas deixa eu dar a voz ao Dutti aqui. Vamos falar um pouquinho mal aqui. Só rapidinho pegar o gancho da insanidade, eu acho a frase que está sendo falada, a gente tem que falar ela aqui, que eu acho que é uma das melhores frases sobre doença mental, que é aquela: o maior problema de você ter doença mental é que as pessoas querem que você se porte como se não tivesse uma. Essa frase eu acho muito precisa, tanto no contexto do filme, quanto para se levar para a vida. Assim, eu passo a entender mais o Aniello com essa frase. Assim. Ela é muito, muito, muito precisa. Assim. Você respeita mais os outros, você tem mais empatia. Então, só esse serviço que o filme está fazendo a partir dessa frase, para mim, já vale qualquer perigo que o filme supostamente tem. A piada não é toda ruim, não, porque eu tenho doença psiquiátrica mesmo, viu? Eu não tomo 7 remédios, eu tomo 4 remédios psiquiátricos, tá? Eu achei até que 7 remédios psiquiátricos era meio mirim, deve ter gente que deve tomar uns 12 ali. Mas possivelmente não tem só uma doença mental. Não, tem tudo. Não, até mesmo cheguei a ler sobre os possíveis diagnósticos do Coringa, ele teria uma coleção de distúrbios, de acordo com o que está no filme. Agora vamos lá, vamos aos questionamentos Daniel Ghilarducci, que eu faço questão de dar voz aqui ao âncora honorário da Mesa Quadrada, que estaria com a gente ainda se pudesse. Uma das coisas que ele comenta é sobre o quanto o filme quer ser cool. Por exemplo, naquela primeira dança, naquele tai chi que acontece logo depois da cena do metrô. Eu pessoalmente eu gostei, mas há muita gente que considerou aquela cena um tanto forçada, assim, do tipo, eu quero ganhar o Oscar de interpretação ali. Ficou um pouco artificial, segundo alguns. Também um certo exagero de que o Coringa ele apanha a todo momento. Toda cena é para destruir o Coringa em algum sentido. Isso ficaria um tanto quanto forçado. E ainda um terceiro ponto, né? O retrato que o filme faz da elite, que seria uma vilanização da elite, não há uma profundidade sobre os personagens da elite. Não concordo com nenhuma das críticas, mas como eu estou dando voz a ele, eu vou passar para os outros para discordarem melhor do que eu. Começa com o João. João. Pô, Dutti, que isso? Não, eu tava pensando no negócio que ele falou, que o Dutti falou, da questão de, pelo que eu entendi, eu acho que ele quis dizer que tende a ser um pouco maniqueísta, né? Esse retrato da elite, da maneira como ele... Mas eu não sei, eu acho que como a gente está acompanhando a coisa na perspectiva do Arthur, e ele tem já um background bastante complicado, eu não sei, eu fico pensando, por exemplo, na assistente social. Talvez você esteja se referindo ali aos três aos bullies, né, que ele mata lá no metrô, que parecem uns vilõezinhos, né, são os bullyzinhos da classe, né, que chegam lá querendo assediar a mulher e tudo. Até o próprio personagem do Thomas Wayne, né, que é o empresário malvadão, não sei, que fala bobagem na entrevista, e que depois, quando ele vai confrontar ele no banheiro, ele se mostra uma pessoa horrível. Eu não sei, eu acho que dentro dessa proposta, na visão do Arthur, faz um pouco de sentido. E também porque a gente não sabe também o que é delírio, o que não é. Eu acho que essa visão, mesmo que ela, talvez com o risco de ser um pouco maniqueísta, e que não tem um contraponto, né, igual o Dutti está falando, eu não sei, eu acho que ajuda na insanidade do personagem. Eu acho que faz um pouco de sentido. Eu penso assim. Dessa da elite babaca, realmente eu acho que mas aí é uma das coisas do filme, né? Talvez, como o Anel disse, não seja a intenção do filme fazer uma crítica social. Eu também acho que o Todd Phillips não ia tentar isso, não é da cara dele. Pelo tipo da comédia dele, você vê que ele não tem muito esse desejo.
né? E eu adoro não, mas eu gosto bastante de algumas comédias dele. Mas isso acaba deixando a conversa sobre a sociedade, esse espelho da sociedade, muito fino. A conversa ficou muito rasa. A elite realmente é caricata no filme. Aí tem toda a discussão. É delírio do Arthur? Não é? O filme, eu gosto de que ele faça isso, que ele borre essa linha entre delírio e fato, mas ao mesmo tempo também me parece uma saída meio jogada para o diretor ter liberdade de fazer basicamente o que ele quiser. Então, eu gosto do filme, eu gosto da progressão, principalmente pela atuação, mas em alguns momentos essa falta... eu acho que isso tudo se resume muito bem no niilismo do Arthur. Ele fica meio apático demais, sabe? Então, ele não é um personagem que se movimenta, ele é um personagem só que recebe. E acaba ficando chato. E aí começa a criar vilões pra dar pro Arthur o que ele precisa, no caso a porrada, pra virar o Coringa, né? Então você tem essa imagem dos 3 garotos que acaba caindo um pouco no clichê, né? 3 playboyzinhos, assediadores, no meio da... não é ruim, mas eu acho que também tira um pouco do peso. A sequência do Thomas Wayne no banheiro eu achei interessante porque mostra um Thomas Wayne, na perspectiva do Coringa ou não, diferente. A gente está acostumado a ver um cara, um paladino da justiça, que pensa no povo, não sei o quê, ver que é um babaca no final das contas. Então, eu gostei dessa adição, dessa nova perspectiva. Mas, embora ela funcione desse lado, acaba também deixando o filme um pouquinho maniqueísta, todos os ricos são babacas e por aí vai. Então, eu acho que o filme ele perde um pouquinho nisso. Ele teria chance de melhorar o roteiro e fazer um discurso e mostrar uma outra característica da elite para complicar mais a dinâmica social, mas o filme fica nessa de que a sociedade é ruim e as pessoas sofrem, e o que é a minha grande coisa. Eu não tenho a menor dúvida disso, e o filme só falar isso pra mim não quer dizer nada. Então acaba me incomodando um pouquinho esse lado. O que realmente seria, qual a personificação de personagens seriam caricatos ali, né? Talvez seria o Thomas Wayne, eu não acho tanto assim, ele é uma figura demagoga, né? É aquele demagogo. Eu acho que mais caricato seria mesmo quando ele apanha lá, os bullies da rua, os do metrô. Ali é bem caricato, mas por exemplo... A cena do Charlie Chaplin é boa, mas ela é meio jogada, tipo, olha que elite babaca, o mundo pegando fogo e elite rindo do vagabundo. Pode ser. Funciona, tem mensagem, né? Tem, mas... Mas, por exemplo, a própria assistente social dele, ela é quase que também uma... Porque você vê nela que ela não tá numa posição má, entre aspas, do filme, de antagonista dele, exatamente. Não. Ela tá... Na verdade, você vê que ela tá tão descrente quanto ele, que ela não pode fazer nada por ele, embora ele não reconheça isso, que também já faz em conta com a própria visão do Arthur, né? Ela não pode fazer nada para ajudar, e você vê a descrença também no olhar dela, e mesmo assim ele também não diferencia muito ela, porque a visão dele já está completamente de descrença. Já foi. Então eu não sei, eu acho que talvez, seja um pouco caricato, mas não me incomodou. Eu acho que, enfim, não me incomoda, no geral não me incomoda não. Lucas, alguma coisa para acrescentar? Bom, primeiro que o retrato do Thomas Wayne é bem errado, porque eu acho que ele não devia ser prefeito, mas presidente, né? Porque com as besteiras que ele fala, ele cabe certinho como presidente. Mas, falando dos outros pontos então que o Dude trouxe, né? Da parte de ser cool, da parte da dancinha, eu acho que é um jeito que ele achou de se expressar. É até uma forma de o personagem compensar. Sabe aquela história assim, se você é cego, talvez a sua audição seja... Sua visão seja melhor. Se você é cego, a sua audição seja melhor. É um pouco isso. Ele tem dificuldade, às vezes, de andar, ele tem dificuldade de se locomover. Mas na dança, seja naquela dancinha na sala dele, seja a dancinha no banheiro, ele se solta. É ele tentando ser um pouco dono de si. Então, e a dança vai progredindo ao longo do filme, com certeza, né? com certeza. Então, ele até dialoga com outras pessoas dançando, ele meio que se cantando ali. Então, pra mim, funciona, faz sentido narrativo. Não é só... É cool? Mas não é só ser cool por ser cool. Então, qual que foi a outra crítica? Foi improvisada também essa cena. Sério? Não tava no roteiro. Tentaram muita coisa, nada deu certo. Então faz todo sentido. E sobre se ele retrata a elite de modo raso, ou de modo caricato, os personagens que não são da elite também são tratados como FDPs. Então, todo mundo ali é cretino. Você pode fazer essa crítica, de que o filme retrata como quase ninguém dá uma saída para ele. O contraponto nesse sentido, talvez. Mas de se restringir a elite, não. Todo mundo, sim. Da atendente, que eu acho ela um pouquinho FDP, sim. Ela tá vendo que o cara tá naquele estado e ela meio que despreza também. Com ele... Então, assim, meio que ele atira para todos os lados, e todos os lados é a sociedade nossa, inclusive, às vezes, né? Então, eu acho que funciona. E eu complementaria ainda que a sociedade, de acordo com a visão do Arthur Fleck, do Coringa, na verdade, de acordo com a visão do Coringa, que é o narrador, não é nem o Arthur Fleck que narra.
O narrador já está insano e faz um retrato de acordo com o que ele quer, com o delírio que ele quer, e obviamente vilanizando a todos para tirar um pouco da autovilania. Mas eu vou entrar agora num debate que talvez seja quadrinesco demais, mas que também é interessante. O Bruno Coll comentou um pouco aqui. Esse Coringa, ele é um Coringa um pouco diferenciado. Também pode pegar o Coringa do Heath Ledger, que é muito parecido com a maioria dos Coringas do quadrinho. Os Coringas do quadrinho são personagens, primeiro, sem nenhuma bússola moral. Nesse filme, o Coringa, ele só ataca pessoas que cometeram mal contra ele, aparentemente. Há controvérsias, por exemplo, se a não namorada dele morreu ou não, ou coisas do gênero. Mas ela Se ele fez só mal, né? conta os assassinatos, se ele só conta os assassinatos que são moralmente justificáveis, a gente poderia questionar isso. Mas o que é mostrado é: você fez mal ao Coringa, você vai ser morto. Senão você é um anão que escapa. E isso não existiria nos outros Coringas. Outro lado que não aparece no Coringa dos quadrinhos é a alta inteligência, o quanto ele consegue controlar o caos. Ele não é uma entidade totalmente do caos, ele controla o caos e usa o caos para atingir os objetivos dele. E o Coringa agora do Joaquim Fênix, ele é meio que carregado na corrente e se aproveita para fazer a sua expressão estética, mas não tem o lado da inteligência maquiavélica. Então, seria esse um Coringa pouco Coringa, digamos assim? Alguém queria comentar sobre isso? Quero falar sobre isso. O Coringa, até naquela cena da entrevista lá com o Murray, ele fala que ele não quer ser o Martin da Revolução, ele não quer encabeçar aquilo tudo. Mas... Eu esqueci o que eu ia falar. Peraí que eu vou lembrar. O que tu tinha... Pensa aí, vou fazer uma pergunta. Opa, aqui. tá correndo aqui. Vai, Deixa eu passar pro... Vou fazer uma pergunta pro Aniel, então, pra ver o que ele acha. Você acha que esse Coringa é um vilão ou um anti-herói? Mas eu lembrei. Deram voz a mim, então vou ter que comentar. É um vilão, ele não é um anti-herói. Desculpa, Maurício, você botou isso na sua crítica, mas pra mim, anti-herói é quem faz as coisas certas pelos motivos errados. Deadpool. Um Deadpool, por exemplo. Agora, não há nada de heróico, não há nada de construtivo nessa narrativa do Coringa. Ele é um vilão puro, ele destrói tudo que ele faz, ele assassina a mãe dele por uma desavença com o passado, sem nem sequer conversar com ela, só para comentar um dos piores momentos ali dele. E assim, eu vejo muito esse Coringa diferente porque ainda há muito de Arthur Fleck nele. Respondendo a pergunta que eu fiz, é um Coringa diferente dos quadrinhos porque é o início do Coringa. Ele só se torna o Coringa ali pela metade do filme, quando ele começa provavelmente, se eu fosse marcar uma cena para ser o ponto de transição, seria a descida da escada, onde ele desce literalmente para o subúrbio da sociedade dançando e descobrindo a felicidade que é ser louco. Então é um Coringa inexperiente, é um Coringa que ainda nem começou. Ele comete apenas um crime como Coringa, que é o crime que ele comete em frente da televisão. Então, eu respondi minha própria pergunta, não deixei os comentaristas responderem. O que eu queria falar antes que eu me esqueça de novo. Independente desse Coringa ser diferente ou não, de modo algum ele é errado. Você pode criar diferentes versões. E isso é que muita gente não está entendendo. É a síndrome do meu look, né? Que no Star Wars todo mundo falava, o meu look não faria isso, meu look não faria aquilo. Ok, mas o look do diretor e do roteirista fariam, e isso que importa. E esse Coringa, muita gente está dizendo assim, esse nem parece ser um Coringa. Para mim isso é o principal mérito do filme. É o filme se distanciar de um quadrinho no sentido até que o Martin Scorsese criticou. Esse poderia ser um filme de um estudo de personagem de um cara doente, de uma sociedade doente. Então isso para mim funciona muito bem. Isso para mim é um grande mérito desse filme. Eu queria passar pro João porque ele está muito calado. Não, é o seguinte, eu também, sim, eu concordo, eu acho que existe um grande mérito em você falou uma coisa, fazer uma coisa diferente, pelo menos eu sempre gostei, claro, você pode se discutir se isso funciona ou não, mas o fato dele ser diferente, inevitavelmente as pessoas comparam, por exemplo, com Heath Ledger em termos de arco, por exemplo, é uma coisa completamente diferente.
geralmente os Coringas dos filmes, eu acho que eu vi todos, eu não sei se teve um que eu não vi, mas eles não têm arcos exatamente, porque o arco que é o arco? O arco é a jornada do personagem, como ele começa, como ele enfrenta os conflitos, como ele muda, como ele termina. É uma diferença, só uma diferença ali final menos inicial que você faz do personagem. O Heath Ledger, por exemplo, é um Coringa que já é daquele jeito. Ele já é o Coringa no filme. O que torna o personagem interessante é, primeiro, a atuação, que dá uma profundidade, que você não sabe o que está acontecendo, e a função dele no filme, que é aquele verdadeiro agente do caos, como as pessoas gostam de colocar, né? Já aqui não, né? Aqui é realmente a jornada que é mais interessante. E a pergunta que vocês fizeram, né, de qual seria o ponto, o fato do, por exemplo, de eu ter um pouco de dificuldade de dizer qual é o ponto é justamente um elogio, porque isso torna a coisa mais orgânica. Então eu poderia argumentar, por exemplo, que o ponto em que ele muda é quando ele decide matar o terceiro cara no metrô com sadismo. Porque quando ele mata os dois primeiros, ele mata em defesa, né? Que ele está sendo atacado, então ele deita e atira nos dois lá. Aí depois ele vai atrás do cara e mata já com uma expressão completamente diferente. Ou você pode argumentar a descida da escada, que tem essa metáfora muito boa. Ou também você pode dizer que foi quando ele resolve fazer isso em rede nacional, premeditado, já de maneira bem mais premeditada. Então eu acho que isso contribui para esse caminho orgânico. Assim, eu acho que... Eu nem diria que eles... Não, eles transformou totalmente no Coringa no final. Mas mesmo assim, quando... Enfim, eu estava discutindo isso, coloquei até no grupo lá no Dutch, eu falei, mesmo se você pegar no final, quando ele atira no Murray, ainda existe um certo resquício no nervosismo, no olhar dele, mesmo que ele não demonstre, mesmo que ele já esteja ciente, completamente ciente do que ele está fazendo, existe um certo resquício que eu acho que contribui para esse Coringa inicial, para esse Coringa menino aí. Coringa menino, Coringa moleque, Coringa de várzea. Sobre a cena que marca a transformação, de fato a gente pode apontar várias, concordo com foi o Thiago, né, que falou, foi você, que pode marcar várias com elogio, mas para mim é aquela que ele risca na escada o não sorria. Não se esqueça de sorrir, era não sorrir. Por quê? A mãe dele sempre chamava ele de feliz e ele nunca retrucava. Ele tinha que se forçar a sorrir. A primeira cena do filme é isso. Ali ele toma consciência de que ele não precisa fazer isso. Então, para mim, esse é o grande marco. E também tem uma questão com a escada, tem a questão dele estar preso ali e aí ele se soltando. Tanto que ele dá uma risada ali e ele controla essa risada, ao contrário dos outros momentos do filme. Então, esse marco da risada, para mim, ele é muito forte. E ele riscar aquilo ele se transformando. É óbvio que, sei lá, ele pintar o cabelo também é um marco visual, mas essa cena, para mim, ela é bastante emblemática. De certa forma, a gente apontar várias cenas como a transição do Arthur pro Coringa mostra que, na verdade, é muito mais uma jornada do que um salto, né? Que as coisas... Há vários pontos de transmutação ali. Dutti pediu para comentar também uma coisa, a questão das citações cinematográficas. O quanto você tem ali de citação, o quanto você tem ali de cópia, de chupinhagem, como ele comentou o termo, de chupinhagem do Scorsese. Tão nova Hollywood, e vamos convenhamos, nova Hollywood já está um pouco velha, né? Então você fazer um filme nova Hollywood hoje, qual seria o sentido disso? E será que ele não passa do ponto, assim, em vez de fazer uma citação, uma homenagem, ele estaria até entregando o seu estilo e fazendo uma obra um pouco de cópia, um pouco de exagero? Eu acho que sim, eu acho que perdeu um pouquinho no tom. É muito legal você reparar essa semelhança da Nova York do Travis Bickle com a Gotham do Arthur, né? Porque é bom você perceber esse link, né? E ele está contando uma história do Scorsese, mas no final fica isso, porque o filme acaba tendo... Você não consegue identificar qual é a identidade do Todd Phillips, a não ser a cópia que ele faz do Scorsese, que é uma cópia muito boa, né? Então, funciona para criar uma tensão, funciona muito bem, mas depois de um tempo também, eu acho que perde sutileza, fica muito exagerado, muito escrachado. E esses dois links com o Rei da Comédia e o Taxi Driver, que a atmosfera já é legal pra caramba, ainda bota o Robert De Niro, e eu não tô criticando a escalação do Robert De Niro de jeito nenhum, mas é mais um elemento para fortalecer uma conexão com essas obras. Então parece que ele tava num desespero tão grande de que as pessoas não entendessem que ele tá se baseando, fazendo referência e homenageando esses filmes, ele força tanto que fica, cara, eu já entendi, faz o seu também.
Então o filme ele tem uma identidade meio complicada, que é uma identidade do Todd querendo ser Scorsese. E de vez em quando pesa um pouquinho. Mas, novamente, eu acho que isso é um detalhe muito pequeno pro filme. O filme é muito bom, a atmosfera funciona, faz sentido, só fica um pouquinho exagerado, mas não me atrapalhou nem um pouco na experiência também. Achei muito bom. Alguém complementa? Não, eu já acho que já é um negócio que isso é o que menos me incomoda, na verdade. Essa coisa de chupinhar, de fazer referência, até a gente falou isso na mesa do Tarantino, né? Embora sejam, claro, coisas diferentes, mas eu não sei, por exemplo, o Rei da Comédia, ok, realmente tem muita coisa. Você tem um cara que quer ser comediante, que aspirava um ídolo que tem a mesma profissão, ele era fã de um cara e ele fantasiava mesmo, quer dizer, a abordagem é uma abordagem similar em tema, né? Ele fica se imaginando toda hora. Você tem cenas muito parecidas onde ele está conversando, ele está interagindo, na verdade ele está imaginando uma coisa. Você tem tanto isso no Coringa quanto no Rei da Comédia. Aliás, assistam o Rei da Comédia, que é sensacional. Mas mesmo assim, no final das contas, o que eu sempre faço é o seguinte: esses filmes, eles parecem muito iguais? Pra mim não parece. Pra mim não parece um personagem parecido, não parece... Ok, a estética você pode argumentar que tem, mas se essa estética funciona na proposta desse filme do Coringa, eu acho isso mais importante. Pelo menos isso que eu penso. Eu acho que ele tem identidade nesse sentido, assim. Antes de eu comentar, eu queria a opinião do Lucas também, mas eu vou comentar bastante. Não, pode comentar, pode comentar. Ótimo, então eu vou comentar bastante sobre isso. Eu acho o filme extremamente original. Primeiro, por ser talvez a primeira vez numa adaptação de super-herói que se usa terror psicológico. Finalmente. Sai da aventura, quase todas eu teria que puxar pela memória para lembrar se alguma adaptação de quadrinho sai do gênero, não usa do gênero, de subgênero aventura, quase sempre está presente. E ele vai para um lado quase oposto. Além disso, de ser uma renovação do gênero de super-herói, não é bem gênero, né, dos filmes de super-heróis, ele também é bastante inovador no que eu já comentei inicialmente. Assim, é uma abordagem da loucura, é um tema muito pouco abordado. Ele utiliza de linguagem cinematográfica com várias citações, mas ele está usando de estética e de uma gramática que é bastante conhecida para abordar assuntos bastante diferentes e personagens bastante diferentes. Então, eu acho que você tem assim a referência a Scorsese bastante, bem clara, intencional e muito bem feita. Não me incomodou em nenhum ponto ali. É claro que talvez seja isso até que tenha incomodado mais os críticos, de uma sensação de eu já vi isso antes, mas aí eu tenho que confessar que meu lado crítico concordou com o Todd Phillips ali. Eu achei que foi muito bem feito. Copiar a cópia do Scorsese, né? Poxa vida, eu queria saber copiar do Scorsese, eu não tenho essa habilidade. Verdade. Quer falar um pouquinho da loucura da mãe? Pois a loucura da mãe. Aí eu teria que comentar um pouco do narrador não confiável também, porque eu não tenho certeza se a mãe é louca. Até mesmo porque uma das polêmicas é se o Arthur Fleck é ou não irmão do Bruce Wayne, né? Porque a loucura da mãe pode ter sido falsificada pelo Thomas Wayne para abafar o caso extraconjugal. Agora, pra mim a mãe é louca mesmo, assim. Pra mim, dá pra ver na interpretação, não lembro o nome da atriz agora no momento, na interpretação dela, ela é muito fora da caixa. A fixação que ela tem pelo Thomas Wayne é muito aquela idolatria, não é nem um romance, é uma idolatria do oh meu Deus, o meu ex-patrão vai me ajudar, e o resto tudo não importa, o resto tudo Ela não sai de casa. é um delírio, lembra muito a velhinha do Requiem para um Sonho, não sem drogas, mas lembra bastante no sentido da perda de contato com a realidade. Então ela é claramente paranoica com Thomas Wayne e não se importa com o resto. Então, a ética da loucura está muito presente. Era isso que você queria que eu comentasse? É claro que assim, o Anielo abriu falando sobre o narrador não confiável, porque assim, a gente pode, como o filme começa no asilo e termina no asilo, você pode interpretar que ele nunca sequer saiu do asilo e que tudo, absolutamente tudo, é criação da cabeça dele.
o que, sei lá, deixa um pouco preguiçoso o filme. Eu não acho que seja assim, mas eu acho que tem também muitas cenas do modo como ele enxerga os outros. E isso torna a coisa um pouco distorcida. Como é o próprio caso da mãe. Quando ele se imagina no palco, o apresentador fala que ele ainda mora com a mãe e a plateia inteira ri. E aquilo está acontecendo na cabeça do Arthur. Então, ele tem uma certa vergonha de morar com a mãe, ele tem uma certa repulsa por ela. Ele se sente naquela obrigação de ficar abrindo aquele armário para poder verificar aquela carta. Que ele meio que sabe que não vai existir. Então, ele não gosta tanto da mãe assim, apesar do cuidado dele, dar banho, dele alimentar. Então é uma relação meio dúbia que ele tem com a mãe e com toda a população em geral, basicamente, né? Alguém mais comentar sobre a mãe? A mãe é um assunto interessante. Vamos começar a comentar sobre o que é delírio e o que não é ali? Acho que isso é uma boa discussão. Até pegar um ponto importante na estética do filme, o Maurício comentou muito bem sobre o uso das cores no filme. Você tem o azul como elemento de tristeza, do blue, do inglês, né, da depressão. Você tem o amarelo da euforia, não da alegria, da euforia, do exagero da emoção, da catarse. Às vezes o amarelo ali está também para raiva, às vezes o amarelo está ali para emoções intensas, digamos assim. Você tem o uso do verde para loucura em muitas cenas. E você tem o uso do branco, que o Maurício não comentou. O Asilo Arkham, quando mostra o Arthur Fleck batendo a cabeça na parede a primeira vez, o Asilo Arkham é completamente branco. E o Asilo Arkham da cena final é novamente completamente branco, assim. Quem quer interpretar o filme como um grande delírio, uma grande narração delirante do Coringa, dá o sentido do branco ali para a realidade, que é as cenas que realmente aconteceram. Eu não acho que essa interpretação é uma das 300 interpretações possíveis, torna o filme fácil, porque a escolha, se o filme é somente uma narração do Coringa, a escolha da narração é muito interessante para você entender o personagem. Como o filme não importa qual interpretação, um estudo de personagem, você entender por que ele está mentindo em tal ou qual cena é muito interessante de refletir. Mas então, será que você tem a cena expositiva, o principal defeito do filme, por mim, é a cena expositiva que mostra tão claramente que ele está delirando com a namorada, não precisava ser tão claro isso, talvez seja o único defeito que eu vi no filme. Mas além do delírio com a namorada, o que mais pode ser interpretado como delírio do Coringa ali? A cena da glorificação parece um tanto quanto hospício, os Mauricinhos no metrô parecem uma caricatura muito grande. Então, o quão será que essas caricaturas são propositais para insinuar que se trata de delírios da mente de um doente mental? Eu acho que talvez a pergunta mais importante é se isso importa ou não, realmente, né, para aquele momento específico. O que a gente mais discute é ali mais o final, né, quando ele é finalmente erguido ali quando ele é tirado do carro, né, o carro bate, eles se retiram e ele é finalmente abraçado ali. Eu acho que, ok, você pode interpretar das duas formas, se aquilo aconteceu ou não, se era um delírio. Eu prefiro a interpretação de um delírio, porque é o seguinte, mesmo que ele tenha falado na entrevista com o Murray que ele eu não fiz isso para ser, eu não queria ser esse símbolo, enfim. Aliás, é uma frase que eu não gosto muito, eu falei com o Lucas, né? Se eu pudesse mudar uma coisinha, eu mudava essa frase. Quando ele explica, ele fala, eu sou produto de alguém com doença mental, com descaso. Me pareceu o roteirista colocando isso para explicar e não ele falando. Mas é uma coisa mínima, assim, eu acho a cena espetacular. Mesmo ele falando que ele não queria ser um símbolo, eu acho que o sentido dele se imaginar sendo abraçado é mais pessoal. E eu achei isso mais interessante. Eu achei que ele sei lá, eu encontrei a minha galera, não sei, quando ele estava indo, até ele viu o pessoal com as máscaras de palhaço. Eu acho que tem mais um sentido pessoal, mesmo que posteriormente para as outras pessoas ele tenha virado o símbolo e vai virar um símbolo depois. Então eu acho que, por exemplo, nessa cena, eu acho mais interessante. Eu acho, por exemplo, a cena da dancinha no banheiro, eu prefiro achar que era mais um delírio dele, talvez. Não sei se ele realmente estava dançando, mas ele dança nas outras cenas, né? Enfim, eu sei. Thiago. Sobre delírio mesmo,
eu acho que até determinado ponto eu acho legal tentar descobrir no filme o que é delírio e o que não é. Mas chega uma hora que parece também que foi só uma escolha preguiçosa de diretor falar, olha, tudo funciona. Tá bom? Tem a liberdade para pensar o que você quiser. Então, é uma das coisas que me incomoda. É um filme que não determina exatamente o que ele quer ser. Você quer mais exposição, então? Oi? Você quer mais exposição? Queria mais exposição. Porque tudo... Por exemplo, eu adoro a cena final do Asilo, a conclusão do filme mesmo. Ele andando feliz, com pegada de sangue, aquela luz do sol entrando pela janela, parede branca. Aquilo é sensacional. Aquilo... E eu fiquei na dúvida. Peraí, mas será que isso é um delírio ou não é? Parece... Mas eu fiquei na dúvida, porque eu não sei se ainda está fazendo parte da história, se ele terminou ali. Porque a cena é tão visual, parece tanto um sonho, que eu fiquei na dúvida se ela é um delírio ou não. E depois eu parei de pensar e falei, cara, várias cenas do filme eu fico nessa dúvida. E talvez eu quero assistir o filme de novo exatamente para ver se eu não estou conseguindo fazer a ligação correta, ou se realmente o Todd Phillips criou algo onde tudo pode ser e não pode ser, então tudo meio que funciona, sabe? Então essa eu não vou afirmar muito não. Vou assistir o filme de novo para poder comentar melhor. Assista mais do que eu, assisti 4 vezes, por enquanto. 4? Nossa. Por enquanto. 4 não vou. Só legendado, né? Só legendado, claro. Tem algumas cenas que, se não for delírio, eu enxergo como um pequeno defeitinho. A cena em que ele invade o cinema, que ele troca de roupa com uma lanterninha, em que ele entra ali muito fácil. Se aquilo não for delírio, está muito facilitado ou foi mal cortada a cena. A cena que tem a gravação, que alguém grava o show dele, depois transmite no programa do Murray. Na década de 80 isso era tão comum, assim, tão fácil de fazer. Isso para mim soa um pouco esquisito. Se isso for um delírio, fica justificado. A cena que ele é glorificado ali pela galera, para mim, eu achei que ia ser o fade out ali do filme, podia ser acabar com ele fazendo a maquiagem, ia ser extremamente impactante, mas ter aquela camada a mais ali no asilo engrandece ainda mais o personagem. Então eu tive que, queria aquilo, mas a opção do diretor, olha só, a opção do diretor foi melhor do que a minha, quem diria? E ele, inclusive, o diretor fala, e a opinião do diretor não importa, mas ele fala que a única risada sincera do Coringa é naquela cena, em que o Coringa diz que a assistente não iria entender a piada. Essa piada poderia ser o filme inteiro, poderia ser um ou outro traço, e a graça é deixar em aberto. Quando eu disse que podia ser preguiçoso, se tudo fosse um delírio dele, seria se isso tivesse marcado no filme. Se o filme deixasse isso claro que era um delírio, eu achar preguiçoso, porque ia justificar todos os defeitos, o diretor podia fazer o que ele quisesse. Mas por deixar em aberto, eu acho riquíssima a interpretação do filme. Eu acho, inclusive, que não há nada de preguiçoso, principalmente porque a narrativa importa mesmo que ela seja falsa. Boa pergunta. Sim, eu vou abordar. O Bruno, inclusive, eu queria elogiar o Bruno, que ele me deu uma recomendação de filme, porque eu não conheço, eu não assisti ainda Sign Doc New York, que ele comenta sobre a abordagem sobre delírio. Alguém aqui assistiu? Sim, Philip do Seymour Charlie Kaufman. Sensacional. Obrigado pela recomendação, vou anotar, vou assistir. Vendo do diretor que vem, já sei que é bem loucurinho. Eu lembro de Medo e Delírio em Las Vegas, também é excelente abordagem de cinema delirante. Eu acho que é uma boa escolha. Agora, a segunda pergunta, a pergunta que o Bruno soltou aqui, que vale a pena comentar, eu até vou adiantar um pouco. Tirando o Fênix do filme, vocês manteriam a nota dele? Vocês manteriam o alto elogio? Bom, pra mim é praticamente impossível. É um estudo de personagem. Se você tira... Só tem uma cena no filme inteiro em que ele não aparece. Se você tira ele, você só tem o Bruce Wayne no beco com os pais mortos ali. Não há filme sem o Fênix. Alguém... Tem uma coisa em relação ao Joaquim, que eu adoraria que a imprensa parasse de espetacularizar o método de atuação, como se fosse uma coisa assim... enfim, para quem não está muito familiarizado, rapidinho, o método é aquele estilo de atuação que veio do Stanislavski, que era um russo, se não me engano ele era russo, e foi para os Estados Unidos a partir do Actors Studio,
com o Strasberg, né? Então ele montou aquela escola lá. Até o Marlon Brando é um cara colocado como um dos principais divulgadores, né, dessa técnica. Você vê que é muito diferente quando você pega os filmes do Marlon Brando ali da década de 50 em comparação com os outros. Mas assim, tendeu-se a acreditar que método significa que o ator tem que se transformar no personagem, tem que ficar louco junto com o personagem. E não é isso, na verdade. Assim, se você for ler sobre isso, não tem nada a ver. É o acesso à memória emocional, mas não tem nada no método que diga que o cara tem que ficar maluco. Então você tem essas histórias. E o Joaquin Phoenix... O Joaquin Phoenix ele não tá louco, ele só é estranho mesmo, em todas as entrevistas. Inclusive uma entrevista que o Anélio... O vídeo que o Anélio citou, tem um vídeo do Joaquin Phoenix no meio da cena e ele começa a ficar meio puto com o diretor de fotografia. Fotografia. Então a galera usa isso muito pra falar, nossa, mas esse cara tá completamente maluco. Não, aquilo ali é só o método dele trabalhar ali durante o filme. Quem fez isso muito erradamente foi o Jared Leto, claro. que no Esquadrão Suicida ficava mandando... Quer dizer, o Jared Leto é aquele cara que leu sobre o método e falou, eu quero ser o método. Aí ele foi lá, eu quero mostrar pro mundo que eu estou virando Coringa. Não é exatamente assim. Nem com o Heath Ledger, né? É um mito, né? Tem o documentário do Heath Ledger que saiu anos depois. A galera falava que o Heath Ledger, não, mas ele tava muito louco, isso contribuiu pra morte. Tem nada a ver, ele tava feliz, ele se divertia fazendo o personagem, então... Assim, era só isso que eu queria pontuar em relação ao Joaquin Phoenix. E o Joaquin Phoenix é sensacional, cara. Você pega... Eu sempre falo isso, você pega o Mestre, Johnny Jr., pega Gladiador, pega o Ela... Cara, parece outra pessoa. Ele é espetacular. O Dutti até falou que tinha alguns momentinhos que achava que ele tava um pouquinho exagerado. Eu não sei, cara. Para o próximo do filme, pra mim, funcionou. E ele realmente some. É um cara espetacular. Até o lance da risada, cara. Ele consegue dar diferentes significados para as risadas dele durante o filme. Tem a risada que vem num momento de nervosismo, que ele engasa, que ele só consegue reagir daquele jeito. Tem a risada de meio que de análise, de desassociação social, quando ele tá vendo uma piada, que ele tá anotando a piada, ele não sabe se ele tá rindo certo, ele não vê graça ali, mas ele não sabe a hora que ele tem que rir. Eu acho que isso é tudo trabalho espetacular dele. Então não dá pra tirar, porque um estudo de personagem, o ator faz parte, né, da narrativa, então realmente não tem como. E o roteiro foi direcionado pro Joaquin Phoenix, não tem jeito, né? Então foi pra aproveitar as habilidades dele, que são gigantescas. Então é difícil, essa pergunta realmente é difícil responder. Obviamente que também depende, tipo, se tira o Fênix e bota quem? Botar o Jared Leto é fácil, porque a nota vai cair. Novamente, não vou nem entrar no mérito do Coringa do Jared Leto. Mas funciona. Né? O Joaquin Phoenix é o cara e o filme é escrito pra ele, então difícil. Então, falando do Jared Leto um pouquinho, eu vou defender o indefensável. O Coringa dele é uma bosta, mas... mas ele é bom ator. Ele é um excelente ator. E ele reclamou muito durante as filmagens do Esquadrão Suicida, porque cortaram mais de 2/3 das cenas que ele fez. Então, assim, talvez tenham cortado porque todas estejam naquela qualidade, ou talvez ele tenha feito um personagem que não apareceu. É possível. Agora não dá, né? Coringa rapper branco, com dente podre, o conceito do personagem tá errado. Então, não sei, eu não consigo colocar a culpa no Leto. Ele é o pior Coringa do cinema, é o pior Coringa da história. Eu rindo, divulgando a mesa quadrada, é melhor Coringa do que isso. Foi mesmo. Mas eu não sei se a culpa é do Jared Leto, não. Assim, A culpa não é dele, acho que não. Não deu pra ver o Coringa dele. Até porque ele é muito bom. Algum comentário? Vamos puxar mais o saco do Joaquin Phoenix aí? Não. Eu gosto do jeito como ele usa a arma. A gente sabe, né? Fica a dica aí pra quando vocês verem uma arma em filmes, se ela for mostrada no primeiro ato, ela provavelmente vai ser disparada. Então, qualquer filme aí, você pode ir pesquisando, sei lá, um cara que abre uma gaveta, tem uma arma lá, ele vai usar essa arma em algum momento. E o jeito como o Coringa e o Joaquin Phoenix lida com essa arma é muito legal, a gradação, né? No primeiro momento ele tá lá brincando com a arma e ela sem querer dispara, ele toma um susto quase infantil ali. Foi inclusive um momento que eu tomei um susto. Foi um jumpscare que me pegou mesmo. O segundo momento que ele usa a arma é em legítima defesa. Então ainda não é ele controlando aquele objeto. É ele acuado por 3 caras e ele dispara. Tudo bem que ele, logo em seguida ele usa de forma sádica, mas ali naquele momento está um cachorro também oprimido ali. No terceiro momento que ele usa é no hospital. Que é por que raios ele levou aquela arma para o hospital. Que ele tenta justificar, eu acho que nem ele acredita mesmo que é um adereço, mas aquela arma escapa dele. Era algo como um objeto estranho, que de fato mas
é algo que tá escapando da mão dele, é quase como uma sanidade escapando da mão dele ali também. O quarto momento que ele vai usar a arma já é talvez um momento que tem mais controle, que é quando ele está ensaiando pro programa, né? Que ele faz toda aquela encenação, aquela dublagem junto ali com o que está acontecendo no programa, e ele simula se matar. Que muita gente até achou que ele iria, de fato, que o filme ia terminar desse jeito, né? E o quinto momento é quando ele dispara no Murray, que também é um momento que você sabe que provavelmente ele vai disparar aquela arma e ainda assim você se choca. Você não sabe se ele vai disparar nele mesmo, se ele vai disparar em alguém. Me impressionou essa evolução do trabalho dos movimentos do ator nesse objeto externo aí. Eu queria comentar um pouquinho sobre o disparo no Murray, o disparo no De Niro, que muita gente comentou de forma estranha pra mim que essa cena era meio previsível. Eu sinceramente achei que foi muito bem inserida. Ele ensaia primeiro o suicídio e o filme dá a entender que ele só troca de ideia do suicídio no momento em que ele lê a frase, aquela frase: eu espero que a minha morte faça mais centavos, sentido, do que a minha vida. E é nesse momento que ele troca de ideia. Até aquele momento ele estava com um pensamento suicida ali. É interessantíssimo a troca do disparo contra si para o disparo contra o apresentador, que, por sinal, é o menos canalha dos canalhas que ele mata. Porque é o cara que deu espaço para ele poder ascender na carreira de humorista, o humorista que não funciona, mas é um espaço de divulgação que ele teria ali. Então, ele é um canalha, mas é um canalha mais ou menos ali, é um ídolo canalha, né, digamos assim. Então, pra mim, é muito bem construída aquela cena, achei sensacional. Me pegou de surpresa não ele usar a arma no programa. A gente sabia que ele ia usar. Me pegou de surpresa a troca e a escolha da vítima. Só para comentar um pouquinho mais sobre essa cena, ela tem um easter egg também que me tirou do eixo ali, do Dark Knight, o quadrinho do Frank Miller, que o Coringa aparece num programa de entrevistas, de auditório, e entra dançando e beija uma senhora de idade. Eu tenho essa imagem. Tem uma conclusão totalmente diferente, mas essa citação é sensacional. Eu acho até estranho o Todd Phillips falar que não tem easter egg no filme. Tem easter egg pra caramba, Todd. Poxa, você botou ali, tem um monte. Isso vai dar pra ver? Acho que não, né? Não vai dar pra ver. Não. Que é a cena que ele beija a mulher. O apresentador parece até o Trump, né? É o negócio do nome do outro clube, palhaço, né? Do quê? É justo. O nome do clube que ele se apresenta é o nome que um assassino de verdade, um assassino em série, eu esqueci o nome dele agora, mas é uma John figura Wayne muito... Gacy. Isso, que é o nome que ele usava, não é isso? O Acho Pogo. que é isso. O Pogo, Pogo, né? tá. Não, eu lembrei dessa agora, mas assim, as pessoas que conhecem mais quadrinhos vão saber muito melhor que eu. Eu só lembrei dessa porque eu tinha lido, eu não sabia. Isso eu só fui ler depois. E aliás, o cara era assustador, né? Que ele claro que tinha que ter um serial killer vestido de palhaço de verdade, né? Não podia faltar. Tem que ter isso. Pra falar dos easter eggs, Deixa eu falar de um easter egg um pouquinho bizarro antes de passar pra você, que aí você fala dos outros. A escolha da música, a escolha do Rock and Roll Part 2, que é a música em que ele desce a escada dançando, é uma música composta por Gary Glitter, que é um pedófilo condenado a mais de 16 anos de prisão. Para quem está preocupado com isso, ele não ganhou direitos autorais, ele não detém os direitos autorais dessa música, não estão enriquecendo um pedófilo preso. Mas não é à toa que é a escolha citada para o momento em que ele desce para a insanidade final. É um easter egg ali que tá para poucos perceberem. E ainda na música, né, É a Vida, né, o This Is Life, é uma música do Charlie Chaplin, né? Charlie Chaplin que criou, e ele é referenciado nos tempos modernos também. Um outro momento são os pôsteres, né, que tem naquela cena do Thomas Wayne sendo morto. Tem o Excalibur e as duas faces do Zorro, que ajudam a contextualizar o ano, né, o que é 81. E Excalibur também foi a cena que os pais do Bruce Wayne morreram no Batman vs Superman. Então tem essa ligação, tem essa... É o típico easter egg que não atrapalha o filme, não atrapalha o andamento, faz um carinhozinho ali no fã, junta de alguma maneira o universo e tá certinho. E a narrativa flui, você não precisa parar a narrativa para poder... Tanto a própria morte dos pais dele, que não deixa de ser um easter egg, quer dizer, um easter egg bem explícito, assim, nada escondido nesse ovo, mas pra mim foi uma das melhores mortes do pai do Bruce no cinema, porque ela tem um contexto, ela tá ligada ali naquele caos da cidade, tem um motivo deles saírem do cinema correndo ali,
cadê o Alfred, né? Naquela cena. Mas faz todo sentido. Pra mim, deu certinho. De novo ver a morte dele, mas aqui coube, né? Eu não me lembro, os fãs de quadrinhos aí podem atirar pedras se eu estiver errado, eu não me lembro de uma cena da morte do Thomas e da Martha Wayne em que haja um contexto maior. É sempre um criminoso aleatório que comete esse crime. Dessa vez há um contexto maior e isso é, no mínimo, corajoso. Isso é uma das melhores coisas do filme, esse contexto. Essa responsabilidade do Coringa na criação do Batman é sensacional. Não é só isso, não. Bom, Adorei. a gente está avançando um pouco no horário, eu queria comentar mais uns 200 pontos do filme, mas senão a gente vai matar vocês de tédio, né? Então eu vou entrar para a parte mais complicada, falar do futuro. Nós temos aí o novo filme do Batman com o Matt Reeves dirigindo, o Robert Pattinson atuando, que vai se passar no meio da década de 90. O quanto será que é compatível? Eu sei que o Todd Phillips já falou que essa é uma obra única, não tem nenhuma continuidade. Eu sei que o Joaquin Phoenix falou que não vai interpretar o personagem de novo. Mas será que a Warner e a DC não vão aproveitar o caminhão de dinheiro que eles estão ganhando e tentar fazer uma ponte desse filme com o Robert Pattinson, com o Matt Reeves, com o The Batman, que deve estar estreando em 2022, né? Acho que é. Eu acho que deveria. E será que isso é compatível? Não tem, eu sei que não é compatível com o universo da DC, mas será que eles vão fazer essa ponte realmente? Alguém tem algo a comentar sobre isso? Eu acho que eles... Assim, tudo pode mudar, né? O Coringa, a galera imaginava que ia ser um filme de sucesso, mas está ultrapassando as expectativas, merecidamente. Eu acho que a DC passou tanto tempo tentando, não exatamente copiar a Marvel, né? Mas você viu que ela olhava um pouquinho para a fórmula e tentava trazer para o lado dela. Coringa está sendo um sucesso tão bom, né, para DC, que eu acho que a partir de agora, sim, esse pode ser o ponto inicial para a partir dele começar a explorar mais o universo e ver se ele ganha a identidade que eu acho que a DC precisa. A DC está fazendo uns filmes legais, mas convenhamos que pro potencial da editora tá muito abaixo ainda. Eu acho que esse Coringa deu o melhor pontapé inicial que ela poderia ter. Falar em números. Só complementar, parece que a DC vai escolher fazer 2 universos cinematográficos independentes, né? Que vai ser um sombrio adulto, que seria o The Batman, e vai manter as drogas pesadas do DC universo que está acontecendo aí. Sobre cifras? Isso. Em números percentuais, o Coringa já deu mais lucro do que Vingadores. Só pra você ter uma ideia. O Vingadores deu de lucro 550%. O Coringa já bateu 980% e ainda tá rendendo. Então, obviamente, vai passar de 1000% isso aí. Então, a grana tá jorrando na DC. E o Anielo falou sobre o Robert Pattinson, né, o famoso vampirinho do Crepúsculo. A galera associa muito ele a isso. Mas ele é um baita ator. Ele fez Bom Comportamento, 2 filmes em que ele faz personagens completamente diferentes e atua muito bem. No Bom Comportamento cabia até indicação ao Oscar, assim. É um baita filme, recomendo, corram atrás. Tem serviço de streaming, não lembro em qual, acho que no Telecine tem. Então eu tô esperançoso pra ele ser um Batman. Vai ser um Batman completamente diferente do Christian Bale. Vai ter galera chiando, dizendo que esse não é o meu Batman, que esse é um Batman vampiro. Que em vez de ser mais, enfim, deve funcionar. Agora, a ligação dele com o Phoenix fica esquisito, até por, sei lá, um embate físico entre os dois, vai ficar uma coisa bem desconexa, mas é aquilo, dinheiro caindo ali, jorrando. E se for um filme bom, tá valendo também, né? Não tem nada contra, assim. Eu acho que não daria certo, mas se der certo, vou aplaudir com certeza. Um comentário rápido, eu ia comentar alguma coisa, eu esqueci. Então vou passar pro João. Sobre o futuro. Mas pior que nessa questão da continuar. Não é isso. Uma coisa que eu vi, eu acho que foi na crítica do Pablo, que ele falou, cara, como é difícil imaginar o Batman naquele universo. Tipo, um cara aparece vestido com a fantasia com os chifrinhos assim. O que o Arthur Fleck ia fazer, né? Sei lá, ia rir, né? Rir, né? Que é o que ele faz. Mas enfim, talvez dependa de como eles vão fazer o Batman do Robert Pattinson, né? Não sei, cara, assim, depender de produtor, óbvio que vai ter, o produtor já estão na mesa lá discutindo todas as ideias possíveis que mandam o dinheiro ali. Eu também não costumo me importar muito, não. As pessoas costumam... não, mas vai estragar. Não vai estragar, cara. O filme tá ali, o filme do Coringa tá ali bonitinho, se o do Batman for bom, vai ser bom. Se não for, paciência, né, isso acontece. Assim, eu quero ver tudo, cara. Que façam, se for... eu prefiro que façam, na moral. Não faz, não, deixa lá. Não, faz.
É bom ter coisa pra ver. Né? É o Matt Reeves, cara. É bom ter Os muita últimos coisa pra dois ver. filmes do Planeta dos Macacos são fenomenais. É, e o Matt Reeves é muito bom, então. Lembrei o que eu ia comentar. O Matt Reeves já comentou sobre qual vai ser a pegada do filme do Batman. Né? Ele vai mostrar o Batman detetive, que nunca foi mostrado no cinema. Daí que vem, inclusive, a suspeita que ele vai se inspirar no The Long Halloween. Não sei como foi traduzido em português, eu não vou arriscar a tradução, para vocês não procurarem errado aí. Mas, então, vai ser um pouco de pegada de cinema no ar. Pode sair coisa muito boa daí. O Batman vai sair voando, porque é no ar. Nossa. Ai, depois desse trocadilho. Surge assim. Depois desse trocadilho, eu vou dar por encerrado. Vamos começar então na sessão do que está em cartaz, o que vocês recomendam, que estão por aí. Lucas, você mereceu. O que está em cartaz que você recomenda? Olha, ou desrecomenda? Eu ia falar de Ad Astra, mas aí eu decidi essa pro Thiago, e eu vou falar então do que o Thiago falou na mesa passada, que é Bacurau, que eu não tinha visto naquela altura. E pra mim, eu vi 20 filmes nacionais esse ano, é pouquíssimo que eu normalmente vi, mas Bacurau é o melhor deles de longe, assim. Eu não gosto do Kleber Mendonça Filho, eu não gosto dos filmes anteriores dele, mas aqui eu sinto uma evolução em algumas coisas. Eu sinto que ele tem um erro que ele repete, que é o retrato dos vilões. Ele não sabe retratar os antagonistas. Se vocês estão reclamando de antagonista raso aqui, de estereótipo aqui, Bacurau e Kleber Mendonça Filho faz isso muito mais. Porém, todo o resto é praticamente perfeito no filme. Das mudanças de gênero, das atuações dos atores mais principais e dos coadjuvantes, do retrato de cada personagem ali. O prefeito é fantástico. As cenas de as cenas de pertencimento, assim, tem uma frase marcante ali: o quem nasce em Bacurau é o quê? E aí a resposta disso, para quem viu o filme, é muito engraçado, até gratificante de um certo modo. Tem duas cenas, uma que se passa numa escola e outra que se passa num museu, que também são bastante fortes e tem um riquíssimo significado. Recomendo bastante para quem ainda não viu. Deve estar na última semana, então até quarta-feira, possivelmente em cartaz. Assistam e contemplem o cinema brasileiro. Vamos lá, Thiago. O que eu perdi tempo assistindo Coringa 4 vezes e não vi que está em cartaz? Bem, o meu é uma recomendação... Eu não gostei do filme, tá? O Ad Astra... Ninguém vai gostar desse filme. O Dutti adorou. O Ad Astra, o novo filme do Brad Pitt. Eu esqueci quem é o diretor do filme. James Gray. James Gray. Ele fez o... Você gostou desse? Lost City. Lost City. Lost City é muito bom. Muito bom. E eu assisti o filme na manhã no dia anterior, né, para poder ver o Ad Astra, para entender um pouquinho mais sobre a pegada do diretor, sobre a assinatura do diretor. E o Ad Astra, ele começa de uma maneira que eu acho extremamente interessante. O começo do filme remete muito aos clássicos de ficção científica, principalmente 2001. Né, o brilho da luz vermelha lá, na mesma hora eu associei, não sei se foi intenção, né, mas na mesma hora eu associei ao HAL 9000. A forma como eles retratam a Terra, o enquadramento também parece que vai tentar criar, não filme copiado de 2001, nada disso, mas que vai ter essa atmosfera de alguma coisa grandiosa, filosófica, dar aquele nó legal na cabeça. E o filme é tão chato, é tão pouco inventivo e é tão... Esse filme é chupado de outro filme de espaço. Extremamente, ele não tem identidade de verdade. E ele tem uns probleminhas de ritmo, que eu acho extremamente cansativo. Tem um detalhe que eu descobri do personagem do Brad Pitt que eu considero uma falha grotesca do roteiro, que depois que eu não vou falar aqui para não dar spoiler também, né? Mas o personagem do Brad Pitt tem uma particularidade que não é mencionada no filme e ela não fica muito bem subentendida, então você não sabe se é um personagem que é só blasé ou por que ele age daquela maneira. O filme, ele tenta falar sobre muita coisa e acaba não falando sobre nada, e no meio ele joga umas cenas de ação que são completamente descartáveis, distoantes, visualmente inclusive, quebram o ritmo. Você tem um personagem do Donald Sutherland, que era uma das poucas coisas curiosas do filme, eles tiram de repente, e ele estava ótimo no papel, estava muito envolvente, sabe? Então é um filme que não consegue explicar o que ele quer, e até agora eu não entendi bem se é um filme que está querendo só falar de uma responsabilidade de pai e filho, ou dos problemas de relacionamento na Terra, ou o senso de pertencimento. Sabe, o filme ele parece que vai falar sobre isso tudo, não fala sobre nada, termina num discurso meio... não é expositivo, mas... é expositivo, acaba sendo, né? Bem expositivo até. É um filme que não funciona, é um filme que tem primores técnicos inquestionáveis, o som do filme é maravilhoso.
é para Oscar, sem dúvida nenhuma, pelo menos para concorrer. A fotografia do filme tem momentos de grande inspiração. O Brad Pitt está bem dentro do que o personagem permite. A trilha sonora funciona e tudo mais. O problema é, o filme parece querer ser filosófico demais e não tem filosofia para sustentar uma mensagem que também aparentemente nem ela é grande coisa. Mas tem gente gostando e é ficção científica, então talvez valha a pena assistir. Eu não acho que vale, mas pode ser assistir. Eu vou assistir porque eu tenho problemas com meu pai, então eu devo gostar. Tem problema de espaço também. Ah, caramba. Pois é. Eu não vou exatamente desrecomendar. Talvez você deva ver por curiosidade, né? Que é o novo filme do Ang Lee, o Projeto Gemini, que é aquele filme que você já deve ter visto o trailer, que a propaganda dele está muito baseada ali na promessa do Will Smith, Will Smith atual, contracenando com o Will Smith 30 anos mais novo, né? Que eles, assim, o filme promete o último estágio dessa tecnologia de rejuvenescer um ator, né? Mistura caption com modelagem em 3D completa, enfim. Assim, o problema é que o filme, primeiro falando de trama, falando de temática, é um filme muito, muito, muito fraco. Ele desperdiça todas as oportunidades que ele tem de falar sobre conflitos éticos, filosóficos, em questão de um clone, enfim, ele resume tudo primeiro a diálogos ruins, bobos, clichês, a reducionismos muito rasos, e acaba ficando muito limitada a um draminha quase novelesco que atrapalha muito o filme. Então o filme tem uma trama muito fraca, mas ele tem esse atrativo de ser o 3D+, né? Que seria o Ang Lee filmou o filme a 120 quadros por segundo, que é muito alto. Se eu não me engano, isso não tinha sido feito para um filme de grande escala ainda. Para quem se lembra, o Hobbit foi lançado, o primeiro Hobbit foi lançado em 48 quadros por segundo. O usual do cinema é 24 quadros por segundo, é assim desde quando o som entrou no cinema, porque teve que colocar o som junto com a película, tinha que ser padronizado. Mas para quem, você vai saber reconhecer isso assim, quando o filme ele tem um FPS mais alto, é aquele efeito que chamam de efeito novela, o soap opera effect, que ele não tem o blur, ele tem uma movimentação mais realista. Então, para um filme de ação, talvez seja interessante, você vai querer conferir isso, é um filme em 3D, isso dá um aspecto diferente para a ação, embora o filme também decepcione nisso, eu acho que é um filme muito fraco também em relação à ação, mas eu acho que vale a pena se você quiser ter essa experiência. Não está sendo exibido em 120, em 60 frames, mas é muito similar, de 60 para 120 não tem tanta diferença assim, então você vai ter uma experiência diferente. O Ang Lee é um diretor muito experiente, sabe usar, finalmente, diretores estão usando o 3D certo, né? Principalmente em questão de planos abertos com profundidade de campo longa, que significa que você está vendo tudo em foco, porque se você está vendo um filme em 3D, o seu cérebro entende que você está vendo uma coisa real. O seu cérebro, ele não consegue focalizar coisas muito grandes ao mesmo tempo, né? Você escolhe o foco, o seu olho escolhe o foco. Então, quando um diretor não sabe usar, ele faz, por exemplo, um plano grande que tem uma pessoa aqui e um plano de fundo deslocado, se for em 3D, dá uma... buga o seu cérebro, porque você não consegue focalizar o que está fora de foco. E ele usa muito bem isso, mas infelizmente o filme não corresponde. E propriamente falando do efeito do Will Smith jovem, às vezes funciona. Quando, por exemplo, você tem cenas mais escuras, ou quando ele não se movimenta muito, Ele não aparece. quando ele não aparece muito, Dá pra dizer que é um maluco no pedaço? você realmente compra a ideia, é bem feito. Em compensação, tem outras situações. Tem uma cena específica que você faz assim, ó, meu Deus, é um boneco. Então eu acho que tem muita coisa pra você melhorar. Eu acho que sim, vá pela curiosidade, mas infelizmente é um filme que decepciona. Bom, vamos encerrar com uma variação do quadro mais popular do Mesa Quadrada. Vamos lá, Lucas, Coringa em uma risada. Thiago, Coringa em uma risada. Pronto. Essa tá ótima já. Essa risada parece uma velha. Essa João, Coringa em uma risada. Muito bem. Se fosse Coringa em uma palavra, seria That's Batman. lies.